Então, Ramon, eu escolhi o exercício 2 para mostrar. Eu começo sempre fazendo o esqueminha e anotando os dados que vai mostrando no texto para ficar mais fácil depois. Mas eu não usei muita coisa disso aqui, né? Usei algumas coisas. A pergunta é quais as suposições, né? A pergunta da letra A. Suposições razoáveis para transferência de massa. Eu gosto de começar sempre com o sentido do fluxo. Nesse caso, como ele fala que o silício sólido ele é um meio semi-infinito, eu considerei o fluxo apenas em Z. Se eu me lembro bem das aulas de João Carlos. Considerei sem reação no volume de controle, só acontecendo difusão. Composição constante, ele fala no texto isso. Anotei aqui já pulando algumas etapas a aplicação do segundo caso das condições de contorno, né, que eu estava conferindo com o caderno ao mesmo tempo. Esse segundo caso se mostrou na aula, onde tem duas fases em contato, um sólido e um gás. Isso aqui eu anotei para não esquecer depois, que é uma suposição importante. No tempo zero, eu posso considerar que a concentração de A é zero, porque ainda não ocorreu difusão. Ele fala que a temperatura é de 1050 graus Celsius, então a temperatura é constante. Aí, isso aqui eu não tenho certeza se eu posso falar isso, mas aí você me corrija se eu não puder. Como a composição era constante, a temperatura constante, eu considerei a pressão constante. Como o estudo é constante, o meu coeficiente de difusividade, DAB, ficou constante. Importante lembrar que é difusão em sólidos, né, que é a difusão ocorrendo na superfície do silício. E isso, somado a não haver movimentação macroscópica e todas as suposições que eu passei aqui para cima, vão dar na segunda lei de Fick, graças a Deus. Aí aqui eu não tenho certeza se eu podia fazer isso também, mas eu fiz. Eu excluí da minha equação do fluxo a parte que equivalia ao movimento global da solução. Porque, como no exercício fala que está estagnado no volume de controle que eu considero de 0 até 5 centímetros, então não tem velocidade, né? Na direção Z. O V não tem VAZ nem VBZ. Então eu cortei esse termo, que aí vai contribuir para o fluxo apenas o termo equivalente à difusão. E aí, depois do fluxo, né, fala para colocar em termos de CA. Tem a equação boazinha aqui, graças a Deus, da segunda lei de Fick, já prontinha. E aí, colocando em coordenadas retangulares, como só temos Z, né, fluxo só em Z, eu cortei as outras, a parte da contribuição de x e y da equação. E ficou assim, minha equação em função de CA. E aí as condições de contorno eu coloquei como no tempo zero, em qualquer Z, a concentração de A é igual a zero. E na superfície, né, que é o Z igual a zero, que eu considerei aqui sendo zero e subindo nessa direção o Z. Então, na superfície, qualquer tempo, como eu mostrei aqui pro segundo caso, condições de contorno que você mostra, que neste caso vai ser o CA da superfície é igual a solubilidade máxima. Solubilidade? Solubilidade mesmo. Vou conferir pra ver se eu não tava louca, mas não tô. Que aí ele mostra, dá até um valor pra solubilidade no exercício. E aí este seria o valor de CA na superfície. E é isso. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Já deu 5 minutos. Falou!